mais uma vez, bom dia, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos entrar para a palavra agora, vamos continuar no nossa série sobre, como é que é o nome da série mesmo? Mães da Promessa, né? Mães da Promessa. Ano passado a gente fez uma série parecida com essa, mas parece que era outro tema. Mulheres da Bíblia, né? Alguma coisa assim. Cara, foi muito especial, né? Como é especial a gente ouvir sobre essas mulheres, sobre essas pessoas que o Senhor escolheu para que fizessem parte do plano de Deus, para que fizessem parte da história da humanidade, vamos até assim dizer, que foram extremamente importantes até hoje, para os nossos dias. E eu estou muito feliz que eu fui incumbido para falar sobre uma mulher que foi muito especial, muito, muito importante para essa história, para a Bíblia. O que está acontecendo aí, irmão? Está tudo bem? Mais ou menos? Uma mulher uma mulher incrível que carregou um bebê que fez história, né, na história de Jesus, na história da Bíblia. E hoje eu vou falar sobre Isabel. Era uma mulher que eu queria já ter falado, mas eu pensei, poxa, eu vou falar sobre outra mulher, mas daí o Ramon falou assim, não, fala sobre ela mesmo, que no dia vai ser ela e vai ser isso aí. Então, hoje, para quem não sabe, Isabel é a mãe de João Batista e hoje nós vamos poder falar um pouquinho sobre ela. Eu vou separar uma porção de texto para que a gente possa ler junto agora, que eu acho que vai ser a que eu vou mais gastar tempo para falar sobre, mas a história de Isabel, ela é um pouco fragmentada, assim, na forma escrita, vamos assim dizer, aqui na Bíblia, e aí vocês vão poder abrir em Lucas 1, abre lá comigo em Lucas 1, então a gente vai ver a história de Isabel sendo descrita por Lucas ali nos versículos 5, 6 e 7, mais ou menos, depois do versículo 36, depois do versículo 39 ao 45 e por fim do versículo 57 e 66. Obviamente eu não vou ler todos esses textos, todos esses versículos, para a gente não perder muito tempo, mas eu vou separar uma porção para que a gente possa ler junto, para que a gente não possa sair do nosso padrão de leitura bíblica antes da pregação, do sermão. Mas então eu quero que vocês abram junto comigo ali no versículo 39, Lucas 1, versículo 39. Todos abriram? Show, vamos lá. Então, naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. E quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em voz alta, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim, e bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Amém? Como eu disse, a história de Isabel ela é um pouco fragmentada aí nesse capítulo 1 de Lucas, mas antes de a gente começar a falar sobre ela, a gente entender quem foi Isabel, qual era o contexto de vida dela, até chegar nessa parte em que ela encontra Maria e cumprimenta Maria, e o seu filho João, que já estava ali na barriga, se mexe dentro ali na presença de Cristo, que também já estava na barriga de Maria. Eu quero trazer um pouco do contexto histórico da parte desse momento em que Lucas está descrevendo essa situação de Isabel, descrevendo esse momento tão importante da história. E o contexto dessa porção desse texto, desse capítulo, é o seguinte: nós sabemos que
antes de Lucas escrever isso, antes do tempo de Jesus, a profecia ela havia cessado há mais de 400 anos. Então era um processo, era um momento em que 400 anos o Senhor estava praticamente escondido ou ausente do seu povo, sem sequer trazer qualquer tipo de profecia, mandamento, interagir com a tua criação, interagir com o seu povo de Israel. Então o povo ele não recebia nenhuma palavra profética de Deus, desde que o profeta Malaquias, que anunciou que viria alguém na força e poder de Elias para preparar o caminho do Messias. Então, naquele tempo, 400 anos se passaram e o povo sequer tinha ouvido nada do Senhor. Nada, nada. A não ser essa última profecia de Malaquias que viria alguém para preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Messias em força e poder de Elias. E mesmo nessa situação, 400 anos passaram, e aí naquele tempo a situação religiosa era extremamente difícil, complicada, porque alguns líderes eles queriam seguir as tradições, só que eram as tradições vazias que eles viviam. A gente pode ver isso de acordo com os relatos dos evangelhos, né? Como que os fariseus viviam, como que esses líderes religiosos eles se portavam diante de Deus e diante das coisas. E enquanto outros eles estavam completamente dedicados a usar o templo do Senhor para poder fazer negócio, ganhar dinheiro e transformar o templo de Deus num covil de estelionato. Então, e aí nessa mesma situação, nesse mesmo tempo, Herodes, que era o grande, era um rei cruel que amava o poder. E ele matava qualquer pessoa que pudesse ameaçar o seu trono. Então, esse é o contexto de que Lucas escreve, já contando sobre João mesmo, contando sobre Isabel e Zacarias. Lucas ele vai mencionar lá nos versículos 1 ao 4, de que ele escreveu e ele achou necessário escrever todas essas coisas, tudo que eles viveram, os apóstolos, os discípulos de Jesus e até o próprio Jesus em ordem cronológica. Então esse era a incumbência de Lucas. Então 400 anos se passaram, nenhuma palavra profética veio ao povo judeu, e aí chega nessa sessão em que nós vemos Isabel recebendo ali, se não o maior profeta da história. Jesus vai falar sobre João, que Jesus ele foi maior que todos os homens. Então nós podemos concluir que talvez ele foi até maior que próprio Abraão, próprio Moisés. Olha que loucura, que afirmação poderosa que Jesus fez acerca de João, e é nesse momento que a gente vê o maior profeta da história a ponto de nascer, e Lucas deixando esses 400 anos de silêncio para trás, para que viesse um novo profeta para o seu povo. Uau, que afirmação linda! E foi nesse período difícil, quando o povo vivia sem orientação espiritual, que Deus agiu de forma poderosa, meus irmãos, trazendo esperança para o seu povo. Foi nesse momento, nessa pequena porção de texto, que uma luz no fim do túnel se acendeu ao seu povo. Então, e aqui eu vou trazer um pouco de aplicação no final do sermão, mas eu quero jogar alguns fragmentos de aplicação de acordo com o que a gente for abordando essa porção de texto. Então, a primeira aplicação que a gente pode aprender com isso, nesse contexto histórico, é que mesmo em tempos de silêncio, meus irmãos, Deus continua soberano. E o silêncio de Deus aqui não é a ausência de ação. A gente não pode olhar para esses 400 anos em que o Senhor estava ausente e quieto, que Ele não estava agindo e não estava fazendo tudo de acordo como Ele planejou desde a eternidade. Então, mas a preparação para uma intervenção poderosa. Então, 400 anos se passaram. Foi um tempo longo, extenso, mas a provisão de Deus veio de uma forma extremamente poderosa e eficaz, mesmo quando tudo parecia estar perdido e quieto. Amém? Pois bem, agora vamos poder falar mais agora sobre Isabel. Então, vamos lembrar desse contexto em que tudo estava quieto, o Senhor estava ausente do seu povo.
E aí agora a gente vai poder conhecer um pouco quem era Isabel. Isabel, a gente vai ter isso lá nos versículos 5 ao versículo 7. Eu vou ler rapidamente para que a gente não possa... Porque essa porção de texto é muito importante para que a gente possa ter algumas... Ele vai demonstrar algumas características essenciais de quem era Isabel nessa porção de texto. Então eu vou ler aqui rapidamente. Vocês podem acompanhar aí no telão também, do versículo 5 ao 7, Elô? Então, havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Amém? Então, nós podemos ver aqui claramente quem era Isabel, quem era Zacarias. Isabel e seu marido, Zacarias, eles são apresentados como justos diante de Deus. Eram pessoas justas, irrepreensíveis, homem e mulher de Deus que oravam, cumpriam os mandamentos do Senhor, que estavam ali cumprindo todos os seus deveres no templo. Eles estavam ali prontos e agindo de forma perfeita. Perfeita não, mas agindo de forma digna diante de Deus. Então, e mesmo assim, viviam uma frustração silenciosa. Eles não têm filhos. E ela é estéril. Pensa só para uma mulher justa diante do Senhor, para um homem justo diante do Senhor, em que eles passaram anos da vida deles dedicando sua vida à casa de Deus, ao templo do Senhor, aos mandamentos, e ainda assim eles serem sozinhos, não terem filhos, a mulher ser estéril. Poxa vida, Senhor, por que eu fiz para merecer isso? E aqui que estava o problema maior dessa história, né? Que a esterilidade aqui não era apenas uma questão biológica, mas social e até mesmo teológica para aquela época. A esterilidade ela era vista como uma vergonha, como uma repreensão e reprovação divina. Então, as pessoas olhavam para Isabel e até mesmo para o próprio Zacarias e falavam assim: cara, vocês têm algum problema com vocês, o Senhor está castigando vocês, existe uma reprovação divina por algo que vocês fizeram ou carregaram no passado. Então, e a partir disso trazia vergonha pública para aquela família, para aquelas duas pessoas, para aquelas dois, para Isabel, acredito eu que para Isabel principalmente, porque a esterilidade era até, na cultura judaica naquele momento, era motivo até mesmo para um divórcio. Você imagina para uma mulher que nasce justa diante do Senhor e ela simplesmente pode ser descartada, vamos assim dizer, pelo seu marido porque ela é estéril. E, lógico, antigamente nós não tínhamos qualquer tipo de exame ou fazer qualquer coisa que pudesse talvez ajudar com isso, não tinha inseminação artificial, não tínhamos nada que pudesse talvez reverter esse processo de esterilidade, de tratamento, não tinha. Ela era simplesmente jogada fora porque ela não podia dar filhos para aquele homem. Então, era uma situação muito complicada, principalmente para Isabel. Eu quero aqui focar bastante e que você olhe e pense para a situação de Isabel aqui nesse momento. Tenta pensar com a cabeça dela no sentido de, poxa, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Por que eu tenho essa doença, essa esterilidade? Mas, ainda assim, nós podemos concluir algumas coisas acerca dessa mulher de Isabel. Quando a Bíblia fala, e Lucas vai relatar ela como justa diante de Deus, irrepreensível, né? Como é que eles vão falar aqui? Que eles eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Nós podemos concluir que mesmo nessa situação, mesmo com essa debilidade de Isabel, ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher irrepreensível, uma mulher justa que buscava o Senhor. Nós podemos concluir isso acerca dessas palavras, lógico. Lucas não vai falar que Isabel era uma mulher de oração, que Isabel jejuava, mas nós podemos concluir que Isabel, por ser justa, ela tinha essa vida devota ao Senhor. Mas a sua espera aqui, ela parecia ser longa demais.
Uma mulher que era idosa já, que era velha, tinha idade avançada, ela não conseguia ver a luz no fim do túnel. Como eu mencionei aqui no contexto, depois de 400 anos, ou depois de 60, 70, 80 anos, a gente não tem aqui, não nos relata a idade exata de Isabel e de Zacarias, mas nós sabemos que ela era uma senhora idosa já, talvez, velha. Então, a sua espera para esse milagre parecia ser longa demais. E aqui já quero trazer algumas aplicações também, pensando nisso, nessa situação, que talvez, provavelmente qualquer um de nós aqui que estejam esperando algum tipo de milagre, ou estejam esperando algum tipo de intervenção divina para algum problema que a gente tenha, para alguma esterilidade, vamos assim dizer, muitos de nós já teriam desistido, mas ela continuava a servir o Senhor com afinco, com destreza. Então, e ainda assim, aqui também já trazendo para a realidade de Zacarias, o casal, eles não se desviaram da fé e nem negociaram a sua integridade. Mesmo nesse momento difícil, eles estavam ali firmes e justos diante de Deus. E aqui eu quero trazer um chamado para vocês, para que vocês possam olhar para a vida de vocês e ver onde tem qualquer tipo de esterilidade, de falha, e que possa, às vezes, talvez, tirar vocês do caminho do Senhor. Então, olhe para dentro de vocês e vejam o que talvez traga esse desconforto, mas ao mesmo tempo que vocês não desviem da sua fé por causa disso. Poxa, eu estou passando por X coisa, e ainda assim, será que eu devo fazer o que eu estou fazendo? Poxa, será que realmente o Senhor está presente? Lembrem disso. Eu acho que essa seria uma das coisas que a gente poderia já tirar sobre a história de Isabel, de que mesmo na maior dificuldade, na maior reprovação que ela passou, ela esteve ali firme e justa e irrepreensível diante do Senhor. Amém? E aqui, a verdadeira piedade, ela não é medida pela ausência de sofrimento, mas pela perseverança na fidelidade, mesmo em meio à dor. Esse é um chamado para nós hoje. Difícil, né? Isso aqui foi duro para mim. Porque às vezes a gente realmente, eu não quero que essa palavra hoje ela seja antropocêntrica, no sentido de que a gente possa só olhar para nós, no sentido de, poxa, eu estou esperando um milagre de Deus. Mas realmente olhar como que às vezes um milagre de Deus ele é resposta de uma fé. Como é que está a sua fé hoje? Então, a piedade agora ela é medida pelo que a gente sofre ou realmente pelo que a gente crê e conhece do Senhor? Você hoje tem piedade porque você conhece o Senhor e anda nos mandamentos de Deus, ou porque você está com dor, ou porque você está ruim, ou porque nada da sua vida está dando errado? Por que você é um cristão? Por que você ama o Senhor? Então, esse é um chamado para nós essa manhã. Olhar para a nossa pequenez e entender o porquê a gente ama o Senhor. Amém? E aqui, Hendricks, quem vai falar acerca dessa sessão, acerca dessa parte, até mesmo para essa situação de Isabel e Zacarias, ele vai falar que a extrema incapacidade do homem é a oportunidade de Deus. Ali, Isabel e Zacarias, eles estavam completamente incapacitados de ter um filho, incapacitados de poder criar uma descendência, fazer com que a geração deles fosse adiante, mas ali essa incapacidade deles foi completamente anulada pela oportunidade de Deus e pelo poder de Deus de trazer um milagre para a vida de Isabel e Zacarias. Amém? Seguindo agora do texto, agora eu vou trazer um pouco mais do desfecho dessa história, que acredito que todos vocês já conhecem, mas eu vou falar agora um pouco sobre Zacarias também. Então, e aí a partir disso, depois desses 3 versículos em que a gente conhece Isabel e Zacarias, quem eles eram, qual era a situação deles diante da sociedade, um anjo aparece a Zacarias, e isso aí vai acontecer a partir do versículo 8 e até o versículo 17. Tá? Se vocês quiserem dar uma folheada aí, eu não vou ler, porque acho que vai ser muito grande.
Se bem que eu vou ler rapidinho, porque eu acho que nós temos tempo. Hoje é uma palavra um pouco mais curta, porque não teve muito o que discorrer. Mas vamos lá. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, a ordem do seu grupo coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e tu o chamarás de João. E terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de construir um povo preparado para o Senhor. Uau, que texto forte. Aqui nós podemos claramente ver a profecia de Malaquias sendo concretizada através da vida de Zacarias e de Isabel, mas ela sendo até mesmo profetizada também pelo anjo Gabriel. Então aqui nós podemos ver nessa sessão que o anjo aparece para Zacarias e comunica para ele sobre o milagre que ele um dia tinha orado. Claramente a gente não consegue saber quando essa oração foi ouvida, a gente não tem se foi uma oração recente ou de muitos anos atrás, mas sabemos que Zacarias, nesse momento, ele foi surpreendido ali no templo e por essa visita divina que ele provavelmente não esperava. Zacarias, ele era um sacerdote, ele estava ali cumprindo o seu trabalho no templo, e o anjo Gabriel anuncia: a tua oração foi ouvida. Eu fico imaginando para hoje em dia, como que seria para nós, a gente estar ali do nada no nosso trabalho, no nosso dia normal, e do nada aparecer um anjo, uma figura que a gente não sabe como é que é, a gente não sabe como o anjo Gabriel como eles são, e você tomar um susto. Deve ter sido terrível ali para Zacarias ver esse momento. E aí o anjo vem e fala: ei, a Isabel te dará à luz a um filho, João, que será cheio do Espírito Santo, ele será um profeta, e com a missão específica, preparar o caminho do Senhor. Então, o ventre aqui, meus irmãos, e aqui já agora trazendo para Isabel, que o ventre que antes era chamado de seco, infértil, que não tinha vida ali, que ela era uma mulher reprovada diante de Deus, agora gerará aquele que anunciará a chuva do reino de Deus. É aquele, a partir dessa moça, dessa talvez senhora, vamos assim dizer, que não tinha qualquer perspectiva, talvez ela fosse até deixada de lado pela sociedade, agora ela está ali cumprindo a promessa do Senhor de 400 anos atrás. Uau! Foi do ventre dessa mulher estéril que o Senhor escolheu para trazer o profeta que prepararia o caminho do nosso Salvador, do nosso Messias. Uau, que verdade, que história linda dessa mulher. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, nos versículos 24 e 25, a gente vai poder ver um contraste entre Zacarias e Isabel. Um contraste dessas duas pessoas que eles eram mas ao mesmo tempo eles tiveram quase que uma resposta diferente em relação ao que o anjo falou para Zacarias e em relação ao milagre que aconteceria no ventre de Isabel. Então, eu vou ler aqui o versículo 24 e 25. Não, aliás, eu vou ler a partir do versículo 19, para que a gente possa entender melhor o que aconteceu. Então, Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho,
E a minha mulher também também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não crestes nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e espantava-se por ele demorar tanto, mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tivera uma visão no santuário. E ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Terminando o período do seu ministério, ele voltou para casa. E aí agora no versículo 24, depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim para acabar com a minha humilhação diante dos homens. E aqui nós podemos ver o contraste de posicionamento em relação a esse milagre. Zacarias, ele, ao ouvir essas palavras do anjo, ele duvida da promessa e fica mudo até o nascimento do bebê. Zacarias, ele é castigado, vamos assim dizer, pela incredulidade do coração dele em não acreditar que o anjo estava falando ali para ele sobre a promessa do Senhor que ele estava recebendo ali naquele momento. Já Isabel, ao engravidar, ela não duvida, nem questiona, e ela se recolhe em adoração. Nós não sabemos exatamente o porquê ela se recolheu nesses 5 meses, mas tirando a conclusão de que ela era uma mulher justa e irrepreensível, nós podemos crer que ela se recolheu para que ela pudesse ter um momento de temor, ter um momento de adoração, ter um momento de olhar para a pequenez dela e entender que o Senhor viu graça nos olhos, deu graça nos olhos dele naquela moça. Eu tenho certeza que Isabel deve ter feito isso. Ela chegou dentro da sua casa e passou meses ali se cuidando e orando, adorando ao Senhor pelo milagre. Por isso que ela vai e fala assim: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, para tirar o meu vexame, para tirar a minha vergonha. Ela simplesmente entendeu que o Senhor estava ali, que aquilo era um milagre de Deus. E não, ela não perguntou como, eu acho que ela não estava nem de, poxa vida, como é que eu vou fazer agora? Eu estou velha, nossa, vai ser terrível. Não, ela tem certeza que Isabel, ela olhou para aquilo e encheu o seu coração de alegria pelo milagre que foi feito na vida dela. Então, e aqui, meus irmãos, Isabel, que antes era vista com desprezo pela sociedade, agora ela experimenta como Deus transformou a sua vergonha em louvor ao Senhor. É isso que Isabel, ela sente nesse momento de alegria. Antes era um momento de vergonha, de vexame, de ser deixada de lado, para agora ser um momento de louvor ao Senhor, através da vida de João Batista, que estava ali dentro do seu útero. E aí agora eu quero seguir para o encontro dela com Maria, que é a partir do versículo 36. Eu acho que eu vou ler de novo, porque que horas são? Deixa eu ver. Temos tempo ainda. Vamos lá, eu vou ler aqui a partir do versículo 36. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Antes disso, antes do versículo 36, do versículo 26 ao 36, ao 35, nós vemos o anjo Gabriel chegando a Maria também, para poder falar que ela teria o Messias, que ela seria, que ela engravidaria também pelo poder do Espírito Santo, engravidaria de Jesus. Então é nesse intervalo de tempo em que Isabel se recolheu 5 meses, passaram-se 5 meses, no 6º mês, como vai falar aqui acho que no versículo 26, que o anjo Gabriel foi enviado a Maria para que ela pudesse também engravidar. Então a gente pode ter essa conclusão de que existe uma diferença mais ou menos de 5 a 6 meses entre João Batista e Jesus. Então, o contexto aqui desse versículo 36 é: Isabel, ela já estava grávida há cerca de 5, 6 meses, e aqui Maria tinha acabado de engravidar
também pelo poder do Espírito Santo. Tá bom? E aí, vou seguir aqui. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Aqui Maria, ela estava reconhecendo também, falando sobre Isabel. Então, e aí Maria chega e fala assim: ei, aqui está a sua serva, pode fazer o que você quiser, seja que sua vontade seja, que a vontade do Senhor seja feita. E aí vamos entrar na porção de texto em que Maria visita Isabel. E naqueles dias Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em teu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que acontece isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que ouviu o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim, e bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver que essa sessão, essa porção de texto, ela é marcada pela alegria, e ela é manifestada em 3 pessoas aqui, né? Isabel, João e Maria. E vamos ver como é que isso aconteceu, né? Maria, que recém-grávida de Jesus, vai visitar Isabel. E foi uma caminhada longa, árdua, de mais ou menos 100 quilômetros. Os comentários bíblicos e os historiadores vão dizer que de onde Maria estava até Isabel era cerca de mais ou menos quase 130 quilômetros. E aí eu vi um comentário muito interessante de eu não lembro do teólogo, que ele estava comentando acerca de uma fala de Lutero, que vai dizer assim, que seria justo que Maria aqui, ela tivesse uma carruagem dourada com 4.000 cavalos, anunciando: ei, aqui viaja a mulher de todas as mulheres, a mãe do Filho de Deus, a mãe do Messias, e está aqui fazendo essa peregrinação, e indo visitar a tua prima. Mas aqui, no entanto, nós podemos concluir que houve apenas silêncio, não tinha nada disso. O filho que nasceria numa manjedoura, ele também não teve a sua mãe também não teve o privilégio de fazer uma viagem cavalgando, com seguranças, com um exército celestial. Não, ela foi a pé, caminhando, e foi uma jornada de silêncio, árdua e perigosa, por 130 quilômetros andando. Vocês já imaginaram andar 130 quilômetros? Foi isso que Maria fez aqui nesse momento. E aí esse encontro, meus irmãos, é um encontro poderoso, é um encontro cheio de alegria, cheio de coisas lindas que o Senhor proporcionou nesse encontro. E a primeira coisa que a gente vê é João saltando no ventre de Isabel. Aqui a Isabel, aquela moça que estava seca, aquela moça que estava largada, ela está aqui com João, o profeta que anunciaria o Messias, se alegrando na presença do Senhor, mesmo antes dele nascer. João, cheio do Espírito Santo ali também, e profeticamente respondendo à presença do Messias, ele se mexe no ventre de Isabel. Isabel ali também sente a presença do Espírito Santo naquele momento que... com certeza esse momento ficou marcado na história, inclusive nós estamos falando sobre ele hoje. Um momento tão... poderia ter sido duas amigas grávidas se encontrando e conversando, mas não, aqui foi 2 amigas grávidas realmente importantes para a história se encontrando, e ali começa o estalar de algo histórico que aconteceria para nós e para o cristianismo. E aqui... e aí a gente pode também concluir que João, depois desse momento, ele sentiu essa alegria na presença do Salvador, mas ele também manteve essa alegria durante todo o seu ministério terreno, até mesmo antes dele morrer. Nós já ouvimos aqui palavras sobre João Batista e que foram incríveis. A gente vê essa realidade de quem João Batista foi, cara, é muito lindo. E algo que eu estava até pensando, de que se a gente for olhar essa realidade de Isabel ser uma mulher justa,
Zacarias ser justo também, a gente consegue tirar algumas conclusões muito interessantes, porque João Batista também foi quem ele foi. Eu tenho certeza que João Batista ele foi discipulado pelo seu pai, pela sua mãe. Tenho certeza que João Batista ele foi ensinado pelos seus pais. Lógico, João Batista teve um derramar do poder do Espírito Santo de uma forma sobrenatural sobre ele. Mas aqui acho que nós podemos concluir que ele não foi um soldado sozinho. Eu tenho certeza que seus pais ensinaram ele e fizeram um trabalho diante do Senhor para que João fosse quem ele foi. E aqui eu queria trazer um chamado para vocês, papais, mamães. Vocês têm um chamado de ensinar os seus filhos, de que para que seus filhos eles não sejam servos solitários, para que seus filhos sejam pessoas justas também, irrepreensíveis diante do Senhor. E grande parte desse trabalho faz parte de pais e mães. Eu ainda não sou pai, a Mari ainda não é mãe, mas nós temos que ter a ciência de que nós, homens e mulheres, nós fazemos grande diferença na vida dos filhos e na vida das pessoas que um dia crescerão e nas próximas gerações. Então, se hoje nós pensamos que nós queremos daqui a alguns anos ser uma igreja amiga do noivo, ser uma comunidade forte, ser uma comunidade justa diante do Senhor, esse trabalho também é incumbido a nós, de ensinar os nossos filhos. Isso aqui não estava no roteiro, não estava aqui na minha... Mas eu fiquei pensando nisso, nesse momento que eu estava estudando, de que como que o pai e uma mãe ele pode fazer a diferença na vida de um filho. E aqui a gente pode tirar essas conclusões da vida de João, acerca de Isabel e Zacarias. Amém? Tá tudo bem até aqui, gente? Eu já estou quase caminhando para o final, tá? Pois bem, pensando nessa porção de texto, a gente consegue perceber que o ventre de Isabel, ali João, ele reconhece o que os olhos não podem ver. E nós podemos aprender com isso que o discernimento espiritual não vai depender de evidências visíveis, depender de coisas que a gente possa ver, tocar, provar, mas sim da sensibilidade ao Espírito Santo. O chamado aqui é para que a gente tenha esse discernimento espiritual, tenha essa comunhão com o Espírito Santo, para que a gente tenha esse discernimento. E aí, ainda assim também, seguindo à frente, a gente consegue observar nessa porção de texto uma alegria compartilhada entre essas duas mulheres. John Charles Riley vai observar que a alegria compartilhada se multiplique e a tristeza se expande ao ser ocultada, já a alegria ao ser repartida. Então é incrível a gente perceber que nessa porção de texto, como Isabel recebe Maria sem qualquer tipo de traço de inveja. Isabel acabou de sofrer, há meses atrás ela provou de um milagre lindo e maravilhoso, mas Maria de um milagre ainda maior. Maria estava ali grávida do Messias e Isabel apenas de mais um profeta, vamos assim dizer. Então, em comparação, vamos colocar numa balança assim, Maria ela foi muito mais abençoada do que Isabel. Mas assim, mesmo ela tendo recebido essa bênção de estar grávida, ela ainda ficava feliz, ela ainda estava feliz e contente ao ver que Maria recebeu uma graça maior. E Isabel trata Maria com muita humildade, como se estivesse recebendo ali a mãe de um rei na sua casa. Então, esse foi o posicionamento de Isabel acerca de receber Maria ali. Então, o que a gente pode aprender com isso é que a humildade de Isabel, ela vai contrastar com o orgulho humano. Então, às vezes a gente percebe que alguns dos nossos irmãos recebem bênçãos maiores que as nossas, a gente pensa que é sempre que a grama do irmão está mais verde que a nossa, mas no final das contas nós também somos abençoados por Deus, com áreas diferentes talvez, e aqui é um chamado de humildade para que a gente possa olhar para a bênção do irmão que talvez a gente ache que é maior. Aqui no caso era maior mesmo, claramente era maior, mas Isabel ela mostrou humildade diante do Senhor perante a bênção que ela recebeu. E aqui nós podemos aprender que a verdadeira espiritualidade reconhece e celebra a graça de Deus na vida do outro. Então, para nós, Imagodei, que vivemos em
uma comunidade, vivemos em amor uns com os outros, nós devemos celebrar a graça de Deus na vida do irmão, sem qualquer tipo de inveja, sem qualquer tipo de ego, sem qualquer tipo de coisa que possa afetar a nossa vivência como irmãos em Cristo. Amém? E por fim, meus irmãos, essa situação toda vai chegando ao final com o nascimento de João, que vai estar ali nos versículos 57 e 66. E aí eu já estou caminhando para o final. Opa, calma aí, quase que eu perco. 57. E completou-se o tempo de Isabel dar à luz, e ela teve um filho. E quando seus vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. E no 8º dia, quando foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a sua mãe disse: de jeito nenhum, de modo nenhum, o nome dele será João. E eles lhe disseram: não há ninguém com esse nome entre os seus parentes, os parentes de Zacarias, os seus parentes, não tem ninguém com esse nome. Então perguntaram por gestos ao pai como queria que o menino se chamasse, e pedindo uma tabuinha, ele escreveu: seu nome é João, e todos se admiraram. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele se pôs a falar louvando a Deus. Então todos os seus vizinhos ficaram com muito medo, e toda a região montanhosa da Judeia se falava sobre esses acontecimentos. E todos que ficavam sabendo deles se perguntavam: o que este menino vai ser? Pois a mão do Senhor estava com ele. Então nós podemos ver aqui nessa porção o nascimento de João e a obediência de Isabel e também de Zacarias, né? Acerca do mandamento que eles tiveram do anjo Gabriel. Então, o nascimento é um nome totalmente inesperado ali para a cultura daquele momento. E chegado o tempo, Isabel dá à luz a João, e no 8º dia, quando ele seria circuncidado, e a partir desse momento, pela cultura judaica, eles recebem o nome, a criança recebe o nome, depois desses 8 dias que eles nasceram, os familiares tentam dar o nome do pai, que era Zacarias, mas a Isabel, com firmeza, ela chega e fala assim: não, de jeito nenhum, não vai não, não vai não, você vai chamar João sim. E aqui, meus irmãos, a gente pode ver uma coisa muito preciosa, que é duas coisas preciosas. Primeiro é o nome de João, que João significa que Deus é gracioso. Então Isabel, a partir daquele momento, ela entendeu que Deus é gracioso, então eu preciso cumprir o que o Senhor falou e me ordenou. E a segunda coisa é a firmeza de Isabel em deixar a cultura de lado e deixar tudo que ela tinha vivido de lado, todos os seus mandamentos, toda essa cultura de lado, para obedecer uma palavra de Deus, que era chamar aquele homem, aquele profeta de João. E aí, a romper com essa tradição familiar, Isabel mostra fidelidade ao propósito divino que foi um dia escrito pelo Senhor na eternidade. E aí, logicamente, Zacarias, ele confirma essa firmeza de Isabel. E nós podemos aprender também que como a forma que Isabel se portou, ela também modificou, não modificou, mas foi um exemplo para sua família, para o seu marido. Outrora aqui, Zacarias, ele foi incrédulo, ele quase duvidou do que o anjo estava falando para ele. Agora, depois de ele ter ficado mudo por 9 meses, ele, pela fé e pela forma que Isabel se portou diante desse momento e foi firme ao mandamento do Senhor, ele também chega e fala: não, é isso mesmo. Fala não, né? Ele escreve: não, vai ser João mesmo. Nós podemos ver como que a Isabel, ela foi um canal de bênção para a vida daquela família. E aqui as pessoas ao redor reconhecem a mão do Senhor estava com ele, e aí o nascimento de João gera temor, santa expectativa do povo. E aqui nós podemos ver que Isabel, através da sua fé, abriu um espaço para um mover que atingiria toda a nação, por causa da fé dessa mulher e por causa
da firmeza dela em relação ao que o Senhor tinha mandado, toda a nação foi tocada pela fé dessa moça. Dessa moça não, né? Dessa mulher idosa. A mulher idosa, ela mostrou que como a fé pode impactar uma nação. Ó, mais um pouquinho quase fica um... Então, a sua fé pode impactar a nação. Então, brincadeira, gente. Mas é verdade, gente, é verdade. É verdade. A fé de Isabel foi um fator assim, essencial para o cristianismo ali que estava nascendo naquela época. Aquela mulher, com a fé dela, a espera dela, tocou a nação e tocou a história. Então, para que a gente possa concluir, já indo para o final, até mesmo se o time de louvor quiser ir subindo. A história de Isabel, meus irmãos, nos lembra que sempre vale a pena esperar no Senhor. Isabel esperou não sei quantos anos, mas eu tenho certeza que foram muitos anos que ela esperou. Me lembrou até aquela passagem que até, se eu não salvo engano, no capítulo 2, que vai falar sobre Simeão e Ana, que também eles receberam uma palavra do Espírito Santo que eles um dia conheceriam o Messias, e eles ficaram visitando o templo por anos e anos, até o momento em que eles puderam pegar o Messias no colo. Ana esperou muitos anos para que aquele milagre acontecesse, e um dia aconteceu. Então, Isabel nos mostra que vale a pena esperar, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena esperar no dia que o Senhor voltará e enxugará as nossas lágrimas. Vale a pena esperar no dia que o Senhor vai vir arrumar tudo que está errado dentro de nós. Vale a pena. Vale a pena manter uma vida em retidão e em justiça para que a gente possa viver em paz depois para sempre, para a eternidade. Vale a pena. Nossa, o clipe está ligado ali. Deixa eu desligar para vocês. Foi mal. E aí nós podemos ver também que Isabel, a partir disso, ela foi um instrumento silencioso, mas essencial na história da redenção e da salvação do povo. Ela não apenas gera um profeta, meus irmãos, mas testemunha e confirma do Senhor, do Salvador, do Messias. Enquanto Zacarias ali estava em silêncio, ainda estava mudo, não podia falar, Isabel se torna uma voz de bênção, discernimento, encorajamento para Maria. Olha que lindo como é que Isabel se posicionou em meio a todo esse problema e a toda essa infertilidade. E aqui nós podemos aprender com ela sobre fidelidade e retidão. A vida de Isabel, meus irmãos, serve como um lembrete da importância de viver uma vida de integridade e devoção a Deus, resultando em retidão e boa reputação. Isso inclui, meus irmãos, permanecer fiéis quando parece que Deus se esqueceu de nós de alguma forma ou qualquer aspecto das nossas vidas. Isabel aqui, ela se apegou à bondade do Senhor, confiando nele e não nos seus preceitos, e não confiando na sua cultura, confiando em qualquer coisa. Trazendo para os dias de hoje, Isabel não confiaria na medicina, não confiaria numa inseminação artificial. Isabel confiou no Senhor. Uma segunda coisa que a gente deve aprender com Isabel é sobre humildade e gratidão. Isabel, ela era muito mais velha que a jovem Maria, mas reconheceu a obra de Deus em Maria e disse: grande e bem-aventurada és tu que creu. E a resposta de Isabel foi marcada por humildade, gratidão e louvor. Ela reconheceu livremente a bênção e o favor do Senhor sobre ela e sobre Maria, ainda mais do que a sua própria história. E Isabel aqui expressou gratidão por ser uma parte tão importante na grande história da redenção de Deus. E por fim, por último, nós podemos aprender com Isabel que, encontrando alegria na história maior de Deus,
Deus não nos abençoa aqui, meus irmãos, simplesmente por nós mesmos, porque a gente pede algo, para que a gente seja feliz, para que a gente possa suprir um prazer que talvez seja momentâneo. Lógico, Ele se importa conosco individualmente e busca nos conceder o desejo dos nossos corações. É isso que Ele vai falar em João 14, talvez. Eu não lembro direito. Mas aqui nessa história nós conseguimos perceber que Deus não abençoou Isabel com um filho apenas feliz, mas para que aquele filho preparasse o caminho para o Salvador do mundo. Isabel, ela foi um instrumento do Senhor, que o caminho do Messias... Está falhando a impressão minha? Para que o caminho do Messias fosse aberto. Isabel, a sua fé foi usada, a fé de Isabel foi usada para o propósito maior do Senhor. Então, quero encorajar vocês a encontrar alegria na história de Deus e não na sua história. É isso que nós podemos aprender com Isabel hoje. Sobre fidelidade e retidão, sobre humildade e gratidão, sobre encontrar prazer na história de Deus e também, por último, por esperar no Senhor, por esperança. Novamente, Isabel esperou no Senhor. E eu quero que vamos ficar de pé, vamos ter um momento em que a gente possa responder a essa mensagem. Ore agora no seu lugar para que o Senhor enche o teu coração de esperança, de humildade, de gratidão pelo que o Senhor fez, pelos milagres que foram feitos, pelos milagres que ainda serão cumpridos. Ore agora ao Senhor agradecendo porque Ele um dia te encontrou, porque Ele um dia te salvou. Ore agora ao Senhor agradecendo porque um dia Ele retornará e cumprirá tudo que Ele prometeu.